Saudações, caros amigos, estou muito contente de ver vocês todos no meu canal e eu gostaria de apresentar mais um caso clínico, um caso bastante complicado. É uma paciente que tem a doença de articulação, um dos discos articulares é perfurado e, além disso, existe também uma série de problemas que complicou o nosso trabalho na instalação da prótese total nesta paciente. Este exemplo explica muito bem em que consiste a estratégia de tratamento de pacientes passo a passo e como é que podemos controlar-nos em qualquer etapa deste tratamento. Pronto, vamos ver a nossa paciente. Podemos lá ver que ela possui um sorriso do tipo gengival, bem marcado. Não há coincidência da linha intermédia. Aqui tem bastantes problemas estéticos também. Ponham atenção na prótese anterior. Podem ver que há uma sobreposição profunda. Podemos ver que a linha entre os dentes e a gengiva não está certa. Compreendemos perfeitamente que vamos ter um trabalho bastante grande. Se prestarem atenção na região em cima, verão que lá tem um tecido cicatricial. Nós compreendemos já agora, sem fazermos os raios-x, vemos que a paciente também tem muitos problemas com dentes pilares. Vamos lá ver mais dois pontos que se prestem atenção. Primeiro, a oclusão lateral é desgastada. Os dentes são desgastados nas suas partes laterais. Podem ver também que os dentistas tentaram de realizar a correção de falta de espaço na parte dos dentes frontais. Podemos lá ver as regiões de cortes no cerâmico. Ponha a sua atenção. Nos dentes embaixo possui-se o desgaste. Aqui existem alguns problemas de desgaste, pois algumas partes são polidas, não só desgastadas, mas polidas. Isto diz-nos que a paciente possui a parofunção, ou seja, o bruxismo. Ela muda a mandíbula para uma determinada posição e faz com que ela regresse à posição inicial. Ou seja, tem lá micromovimentos de oclusão e parafuncionais que levam ao polimento da superfície. Nós compreendemos que a nossa paciente é bastante complicada em muitos parâmetros. Pronto. Podem ver que tem lá lascados e restaurações com defeitos e, mais uma vez, a dizer que tem lá muitas dúvidas em termos de interação oclusal. Tiramos as restaurações antigas, vemos que se tem lá nas imagens de raio-x, vemos que praticamente todos os dentes são pulpados, existem problemas periodontais, extração do material fora do topo da raiz, os dentes também são bastante desgastados. A maioria são apenas as raízes. E se nós tirarmos o material antigo de enchimento, então o dente ficaria praticamente sem nada. Uma parte da nossa análise consiste em que, sem realizarmos todas estas intervenções das quais eu falei anteriormente, nós façamos o diagnóstico. Uma parte do diagnóstico está relacionada com os cálculos de imagens de raio-x, e aqui eu queria prestar a sua atenção na análise de Schwartz. Podem ver lá que o ângulo que se obtém, chamado ângulo de inclinação do sistema dente-maxilar, é maior do normal. Isto diz-nos que o paciente possui a mordida cruzada. Agora eu vou explicar com que temos que relacionar este ponto. Vejam, levando a análise clássica como a base do nosso estudo, vemos que a nossa paciente é neutra, fica na primeira classe, embora se regressarmos a esta análise. Então, concluímos que não é mesmo a primeira classe. A coisa é que os dentes do sistema alveolar, o sistema maxilar superior, está deformado para frente. O que é que ele esconde? A mordida distal. Ou seja, se isto fosse a posição neutra do sistema dente-maxilar superior, então a mandíbula ficaria desviada para trás. Aqui, para nós, é um síntoma muito importante, pois a nossa paciente não possui a primeira classe, não é neutra, mas sim distal. Por isso, uma parte dos problemas dela está relacionada com a falta de espaço, redução da altura da mordida, etc. Высоты прикуса и так далее, она обусловлена именно этими вопросами.
a TRM, pois a TRM para nós é um instrumento muito importante. E agora podemos ver que o disco da articulação esquerda está fragmentado, ou seja, é um paciente com artroses e é um fenômeno dos problemas bastante sérios dentro da articulação. Prestem atenção, nós temos aqui também um cálculo especial nas imagens de raio-x para obter a altura da mordida. Ela está no estado normal. Também, como eu disse anteriormente, a paciente possui a mordida não totalmente clássica, embora os dentes da paciente são desgastados, os dentes são perdidos. Nós compreendemos que a paciente possui o facto de descida da mordida. Na verdade, nós não podemos aumentar a altura da mordida demais. Então, ela está na região de normalidade da altura da mordida para os pacientes deste tipo de classe do esqueleto. E o segundo facto é que se compreende que para o paciente com mordida distal, o aumento da altura deve ser feito muito cuidadosamente. Se não for assim, então obteremos a rotação da mandíbula para trás. Com este exemplo, eu queria demonstrar a lógica de pensamento, a lógica de compreensão, como instalar a prótese nova do paciente no futuro. Pronto, o que estamos a avaliar mais? Nós avaliamos o estado dos dentes. Podem ver que no tecido duro possui-se o enchimento antigo e também a cárie secundária, deformações secundárias. Vemos também as micro-rachaduras dos dentes de vários tipos, chamados assim tortoanomalias. Ou seja, os dentes são inclinados, os dentes estão muito próximos um ao outro. Por isso há falta do espaço. Embora pode olhar que na prótese permanente nós podemos ver que este diapositivo mostra-nos o futuro onde este problema foi resolvido, embora nós compreendemos que o espaço para os dentes está em falta. Há falta de espaço funcional para estes dentes. Pronto, agora fazemos a análise que está relacionada com a falta deste espaço. E ao mesmo tempo nós estamos limitados com as dimensões dos dentes. Nós não podemos obter o espaço funcional apenas com aguçar a superfície do palato dentário. Ou seja, a nossa situação clínica está muito limitada. Pronto, fazemos o tratamento dos dentes. Nós recuperamos os dentes destruídos com a ajuda de pinos odontológicos. E antes de fazer os pinos odontológicos, eu faço o processamento destes últimos para as coroas futuras. Em primeiro lugar, nós eliminaremos os tecidos finos desgastados e com cáries. Assim, no futuro, obtemos a primeira estrutura dos nossos cotos. Ponham a atenção para este diapositivo. Podem ver que com a seta eu indiquei o material de recheio antigo que está na superfície dentro do canal do dente. Podem ver a intensidade do desgaste do dente. Também prestem atenção na micro-rachadura do dente. Ou seja, nós temos os dentes de suporte que possuem uma série de riscos de destruição. Embora eu não eliminei completamente tudo, pois temos uma estratégia de conservar os dentes, e nós deixamos estes dentes no seu lugar praticamente como o seu estado original. Recuperamos, fizemos a prótese. Foi há mais de 5 anos. Deste modo, o paciente está em mais ou menos bom estado. Pronto, os dentes estão processados para os pinos odontológicos, foram feitos estes últimos nas regiões frontais, nós fizemos o revestimento com uma cerâmica. E aqui podem ver o diapositivo no qual eu faço as linhas onde vai haver o processamento cirúrgico. Embora as raízes são destruídas muito, nós podemos desviar-nos de forma apical, cortando a gengiva e assim tendo acesso aos tecidos conservados da raiz. Desta maneira, aumentamos o efeito de ferrugem. É exatamente por esta razão que os dentes podem servir ainda muito tempo. Eu sublinho de maneira especial, faço as marcações no modelo do nível de restauração. Presta atenção que já agora no trabalho permanente, nas algumas partes, não fizemos alongamento. Isto estava relacionado, por exemplo, neste caso, com que na região do dente 24 foi feita a resecção do topo da raiz, por isso nós não tivemos a possibilidade de desviar-nos de forma apical. Também presta atenção neste diapositivo que o paciente possui o alongamento dento-alveolar do dente. Также на этом слайде, обратите внимание, вы видите, что у пациента так называемое зубоальвеолярное выдвижение.
Então, o que aconteceu? Ela perdeu os dentes bastante cedo e no lugar onde eles estavam em falta, os dentes de frente simplesmente se desviaram para frente. Embora nós, mais uma vez, não podíamos operar tão alto, pois estamos neste caso limitados com um nível de bifurcação. Por isso faz-se mais uma vez a tomografia computurizada e nós começamos a avaliar o nosso trabalho do futuro. Pronto, faz-se o alongamento, preste atenção na região onde o fizemos, lá onde fica a borda do processamento primário, onde a gengiva está agora. Eu instalei a propósito das coroas temporárias, pois podemos ver a intensidade do desvio, é bastante grande. Nós fazemos a recuperação desta zona e podem ver que aqui, já com o trabalho permanente, reduzimos bastante o sorriso do tipo gengival. Processamos os dentes de cima e de baixo usando as brocas especiais e fazemos assim a instalação da prótese permanente. И проводим уже постоянное протезирование.